Olá, galera! Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que vocês estão assistindo esse vídeo, não sei que horário que vocês vão assistir, mas eu quero que nesse momento vocês sejam abençoados por essa palavra, por esse estudo e que ele realmente enriqueça a nossa vida. Amém? E é isso, vamos começar. Eu vou fazer uma oração breve para a gente poder começar aqui adentrando. Amém? Senhor, nesse momento, Pai, eu te peço que tu esteja nos revestindo do teu poder, Senhor, que cada um aqui, Senhor, esteja com a mente aberta, o coração aberto, Senhor, para ouvir a tua palavra, para compreender, Senhor, os teus mistérios. Senhor, passa do teu sangue sobre a nossa vida, limpa a nossa mente, nosso coração, os nossos lábios, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti. Eu te peço que nesse momento, Senhor, a tua doce revelação esteja, Senhor, atingindo, Senhor, aqueles que estão nos assistindo, Pai. Eu te peço assim no nome de Jesus. Amém. Então, galera, a gente vai falar, o nosso tema é crer, meditar e viver a palavra. Então, assim, desde já eu quero que vocês lembrem daquele vídeo que eu falei sobre a fé. Lembra que eu falei sobre a emuná no hebraico, que é se apegar, se agarrar, ser fiel nas dificuldades, né? Então, é você crer mesmo num momento de dificuldade, você meditar naquilo que é a palavra do Senhor e viver, né? E viver a palavra do Senhor. Então vamos lá. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 9, versículo do 1 ao 9. Vamos lá. Vou ler aqui rapidinho para vocês, para a gente ganhar tempo. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo todas as terras dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Então, galera, vamos lá. Vamos nos ater aqui ao livro de Josué. Vamos falar um pouco sobre a história do Josué em si. E vamos falar sobre quando ele foi escrito. O livro de Josué, ele foi escrito 700 anos depois dele ser realmente acontecido os fatos narrados aqui na história do livro de Josué. Ele foi escrito 550 depois, antes de Cristo. Então, assim, ele foi escrito no tempo em que o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Então, os escribas, né, eles quiseram fazer com que o povo de Israel, como está escrito lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 1, trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, esse livro, ele foi redigido 700 anos depois dos fatos narrados, porque o povo estava cativo na Babilônia. Eles precisavam se lembrar, eles precisavam ter uma referência. Então, ao primeiro ponto, né?
quando a gente tá num ambiente difícil, né? A gente precisa trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Tantas coisas que outros servos do Senhor, profetas, viveram e que instigam a gente a ter uma vida em santidade, uma vida rompendo nossos limites. E assim foi com o povo de Israel lá na Babilônia. Bom, primeira parte nós conseguimos aqui passar para vocês. Então, assim, a casa real e os líderes de Judá, eles precisavam se converter novamente a Deus, porque o seu coração se corrompeu com os deuses, né, daquele lugar, a cultura. Então, se a gente for parar para pensar um pouquinho, na história de Israel, Terá, que era pai de Abraão antepassado, ele tinha um contato com os deuses. E aí, o que o Senhor fez? Ele chama Abraão e fala, olha, sai do teu lugar que eu vou te mostrar, sai da tua parentela que eu vou te mostrar um lugar para você habitar, né, na terra prometida. Aí Abraão, né, essa promessa fica com Abraão, aí passa Jacó, e aí vem Moisés, aí o povo desce, né, da terra de Israel para a terra do Egito, né, onde Moisés estava habitando, Moisés não, perdão, gente, José. Então, assim, essa parte, José estava lá no Egito e trouxe o pai, Jacó, com todo o povo de Israel para a terra de Gósen, que era a terra que o faraó, ele concedeu a José e a família, as tribos de Israel, né, que é Jacó, no caso. Então, depois que o faraó morreu, passou aquele tempo todo, Jacó veio um outro governo, um outro faraó, e ele fez com que o povo se tornasse escravo, com duras leis, com duras penas. Então o povo se tornou escravo. Então eles clamaram e o seu clamor subiu ao céu. E o Senhor Deus, ele manda Moisés para o seu libertador, tirando o povo do Egito para a terra, que no caso seria a terra prometida, que emana leite e mel, Canaã. Nós estamos falando da mesma terra. Então vamos lá. Ele sai do Egito para a terra de Canaã. Então, galera, vamos lá. O seguinte, quando Moisés morre, né, o Senhor levanta Josué. Então, Josué ele é levantado para conduzir o povo. Então, aqui, quando nós lemos o seguinte, atravessa o Jordão. Ou seja, passa dessa margem para aquela que eu vou te mostrar. Então, quando eles já chegam na terra, eles saem daquele lugar. Eles entram, eles atravessam o Jordão a passos secos. O Rio Jordão, ele abre, fazendo meio que um paralelo ali com o Mar Vermelho, porque o Senhor falou que estaria com Josué da mesma forma que ele esteve com Moisés. Então, é análogo a história, assim, se repete, você vê, não da mesma forma, porque o Senhor trata todos os personagens bíblicos, todos os homens de Deus de forma única e individual. Assim é com a nossa vida. Ele não trata a gente igual ele trata outra pessoa. Então, a liderança de Josué foi uma liderança militar, foi uma liderança estratégica. O Senhor, ele estava com Josué para fazer Josué tomar posse da terra prometida. Então, ele era um líder estratégico. Amém? Então, vamos lá. Vamos acompanhar aqui. Versículo 2. Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Então, gente, vamos lá. É posse. Vamos supor aqui que o livro de Josué seja a nossa vida. Vamos colocar aqui. Eu quero que vocês entrem na história junto comigo. Nós temos os nossos gigantes, nós temos os nossos inimigos, né? Assim, numa questão espiritualmente falando, né? Nós temos inimigos que não são de carne nem sangue, são principados e potestades que atuam nas regiões celestiais, como diz lá em Efésios. Então, nesse momento, você precisa imaginar, vamos tentar pensar.
Beleza, eu tenho esses inimigos, o que eu faço? Porque o Senhor, ele disse, tão somente seja forte e corajoso, eu estarei com você por onde você andar. Mas ele deixa aqui uma ordenança para Josué. Ele diz assim, ó, no versículo 8, relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Aí vem a consequência de uma obediência. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Então vamos lá, galera. Vamos pensar aqui um pouco. Se eu meditar, vamos fazer um paralelo aqui. A meditação da palavra do Senhor não tem nada a ver com a meditação da nossa geração, não tem nada a ver com a meditação oriental e ocidental no âmbito assim de yoga, né? Daquela coisa de esvazia sua mente, não pense em nada, você é um ser no cosmos. Não é nada disso. A meditação aqui na palavra é o seguinte: enquanto o mundo diz que você precisa esvaziar sua mente para você ter paz, a palavra do Senhor, o próprio Deus, o soberano de todo o universo, de todas as nações, de todos os povos, ele diz: ei, medita na minha palavra, enche a sua mente das coisas do alto. A minha palavra revelada é a lei. Então, o que você precisa fazer, Josué, para que tudo corra bem na sua vida? Encha a sua mente, impregne a sua mente das coisas que são minhas, que são eternas, porque tudo é abalável, todas as coisas passam, todas as coisas são destruídas, são corroídas pelo tempo, tudo passa, mas a minha palavra, as minhas promessas, elas jamais passarão. Então, a partir do momento em que Josué, ele impregna a sua mente com a lei do Senhor, com aquilo que vem dos céus, nós vamos ver uma consequência muito, assim, absoluta. Josué, ele conquistou 31 cidades. 31 cidades. Ele foi um líder totalmente bem-aventurado em tudo que ele fez. Ele conquistou tudo aquilo que estava proposto. E no final do livro de Josué, ele deixa algumas cidades por conquistar, mas o Senhor depois ele fala que tem um propósito ali, porque o povo de Israel também desobedeceu. Mas vamos voltar aqui. Depois que ele atravessa o Rio Jordão, ele tem a cidade de Jericó. Aí todo mundo aqui, né, sabe, as muralhas de Jericó. Eles, estrategicamente falando, gente, estrategicamente ele ouviu a voz do Senhor: você vai rodar, você vai cercar 6 dias em silêncio. No 7º dia, vocês vão tocar trombetas, vocês vão dar um único grito em uníssono e as muralhas vão ruir, porque o próprio Senhor Jesus estava ali com eles. Nós precisamos compreender o seguinte: eu só consigo ouvir a voz do Senhor se eu medito na palavra do Senhor. Eu só consigo discernir a voz do Espírito Santo quando eu tenho tempo com a palavra do Senhor. Eu só consigo discernir quando é o inimigo da minha vida, o diabo, que está falando, quando eu medito na palavra do Senhor. O que é meditar, Jéssica? Lembra que a gente falou na aula anterior sobre secreto, lugar secreto, o momento que a gente ora e que a gente se rasga diante do Senhor, todas as nossas máscaras caem e a gente coloca para fora toda o nosso espírito de ser humano caído, né? A nossa raiva, o nosso ódio, a nossa angústia, né? Aquilo que a gente tenta fingir para os outros. Então aqui é um lugar diferente. Você pode meditar no seu lugar secreto? Pode. Mas a meditação tem muito mais a ver do que você se impregnar. Eu leio a palavra e me impregno. Eu procuro entender aquilo que está sendo exposto, explanado para mim. Eu pouco falo. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O meditar, ele está intrinsecamente ligado com isso. E sobre isso que eu quero falar aqui também, a palavra meditar no hebraico é hagá.
Hagá significa movimento cíclico de leitura e proclamação da lei. É uma repetição ativa. Meditar de dia e de noite, como nós lemos aqui no versículo 8 do capítulo 1, gera uma influência na minha mente e no meu coração. A partir do momento em que eu tô totalmente impregnada da essência do Senhor, que é a palavra de Deus é vida, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor, ela me alimenta. É aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Pelo contrário, será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então eu jamais terei uma sede em que eu terei que pesquisar em outros lugares, eu terei que saciar a minha alma em outros lugares. Não. A palavra, quanto mais eu leio, quanto mais eu me impregno, mais sede eu tenho de conhecer o autor, o consumador da minha fé, aquele que gerou a minha vida com todo o propósito. Você tem um propósito, eu tenho o meu propósito. Eu nasci antes mesmo de ser gerada no ventre da minha mãe. Você, antes de ser gerado no ventre da sua mãe, o Senhor, no espírito, no seu espírito, ele, antes de você entrar no ventre da sua mãe, ele colocou propósitos na sua vida. Então, você tem propósitos. Então, como eu consigo avançar? Como Josué, ele conseguiu, ele ruiu as muralhas de Jericó, ele venceu a cidade de Ai. Tinham 5 reis. Imagina 5 reinos. Vamos imaginar 5 reinos. Eles estavam desesperados porque a fama do Senhor Deus, ele perseguia, ele ia à frente do povo de Israel. E o povo de Israel, ele estava se tornando muito poderoso, eles estavam com medo de Israel, porque eles estavam se tornando invencíveis. Por quê? Porque tinha um Deus vivo, verdadeiro, e que ele era o general das batalhas. Eu entendo Deus no livro de Josué como um general de guerra, porque o líder Josué, ele tinha características militares também. Ele era um excelente estrategista. Então, como nós podemos pegar isso para nossa vida? Se Deus, ele coloca, ele promete, ei, eu quero levar você para tal lugar. Ei, eu tenho esse propósito aqui para fazer na sua vida. Eu tenho essa X coisa para fazer na sua vida. Mas existe uma condição: se você me obedecer, medite na minha lei, medite, porque se a gente meditar, se a gente obedecer, a gente não se desvia do caminho. A gente fica sensível a ouvir o que Deus realmente quer para nossa vida. Então, galera, vamos lá, deixa eu ler mais um pouquinho aqui para vocês o que eu trouxe. A meditação na palavra, ela requer um esforço, um investimento de tempo, de disponibilidade, de perseverança para a construção de uma fé madura. O que é uma fé madura? Lembra lá da Imuná? Eu posso perder tudo. Eu posso perder, talvez nessa época de pandemia, né, familiares, como eu já disse, eu posso perder um emprego, eu posso estar numa situação em que eu acho que não existe mais saída para mim. Mas, a partir do momento em que eu medito na palavra do Senhor, quem lembra aqui de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eles foram jogados na fornalha, mas eles creram. Eles não acreditaram que eles seriam livres, mas eles falaram: eu creio no Deus que eu sirvo e eu não vou me dobrar a deuses da Babilônia, eu não vou me dobrar. E o que aconteceu? Eles foram fiéis à palavra do Senhor. O meditar na lei, ele tá ligado com isso. Eu só vou recusar propostas que são instigantes para mim, ou coisas ameaçadoras, né? Agora não tá vindo uma palavra assim, que alguém pode chegar, né, e falar: se você não fizer isso, você vai perder. Mas você tem a palavra do Senhor para você permanecer firme. Porque quando você medita, quando você ora ao Senhor, Ele vai falar os segredos do seu coração, Ele vai falar coisas que vão acontecer daqui a 1 mês, daqui a 3 meses, daqui a 5 meses, daqui a 1 ano. Ele fala.
Entendeu? Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é quanto mais tempo a gente se disponibiliza em meditar, em conhecer quem é o Senhor, mais ele vai fazer com que nós nos conheçamos. Como eu também já disse, a identidade, a minha verdadeira identidade, ela está ligada em quem me criou, é o Senhor que me criou. Eu só vou conhecer a completude da minha identidade, de quem eu sou, do que eu gosto de fazer, dos planos que o Senhor tem para mim, da coragem que é gerada no meu espírito, né? Coragem não fala de ausência de medo, fala de que mesmo em circunstâncias tão difíceis, eu tenho uma coragem, eu vou adiante, eu não paraliso mediante as dificuldades. Então, vamos lá. A constância na meditação é proclamação da lei. Proclamar, eu declaro, né? Nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá. As portas do inferno, elas não prevalecerão contra a minha vida. Então, no mundo espiritual, nós proclamamos a palavra de Deus. Nós estamos lançando no mundo espiritual uma ordem no nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. E ele é o general das batalhas. Estamos falando de Yahvé, estamos falando do Senhor Jesus. Então, assim, o livro de Josué, ele ensina que as vitórias, a paz, que excede todo o entendimento no nosso coração, no meio de uma guerra. E vocês imaginam, eu não falei, né? 5 reinos estavam desesperados e o povo de Israel estava cercado com os gibeonitas, porque os gibeonitas, eles pediram para o povo de Israel, para Josué lutar com eles. E eles foram lá. Então, eles estavam aqui e tinham os 5 reinos, eles estavam cercados, gente. Se não fosse o Senhor, eles iam sucumbir. Mas o que o Senhor fez? O Senhor, ele parou o sol e a lua para que a guerra se findasse. Enquanto não morreu todos os homens, o sol ficou ali, ó, estendido, e não a meio pino, né, no meio do dia, assim, ele não, como é que se fala? Ele não saiu do lugar. Ele ficou ali até ser cumprido a palavra do Senhor. Então, o que você aí do outro lado tem feito nesse tempo de guerra que a gente está enfrentando? Porque as guerras, nós fazemos guerra no mundo espiritual para avançar em territórios. Foi isso que Josué fez. Ele fez guerra no nome do Senhor. Ele ia no nome do Senhor. E ele, enquanto serviu ao Senhor em fidelidade, ele não teve falta de nada. Ele foi vitorioso em todas as batalhas. Existiu uma única batalha que eles perderam porque existiu um líder de uma tribo de Israel que foi infiel e pegou os despojos da terra inimiga que não era para pegar. E foi por isso. Tirando isso, todas as vitórias foram honradas pela palavra do Senhor. Ele disse que honrar e honrou. E como tem sido a nossa vida? A gente tem meditado? A gente tem se preenchido? Porque a gente age conforme a boca fala do que o coração tá cheio. E do que a nossa mente tem se preenchido para as nossas atitudes serem diferentes, sabe? Eu ter coragem de avançar. Existem territórios, você jovem, você que está nos assistindo, existem territórios que o Senhor está coberto de inimigo. Mas o Senhor já está declarando, ei, eu tô com você, então somente seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, seja forte e muito corajoso, muito corajosa, porque eu, o Senhor, eu luto as suas batalhas. Ele tá na frente da guerra, ele é o general de guerra. Nós estamos ali simplesmente para manter a postura. Eu vou firmado na palavra, eu medito na lei de dia e de noite. Existe um salmo, Salmo capítulo 119, eu não vou lembrar o versículo. Eu não vou lembrar o versículo agora. Deixa eu ver aqui. Eu não vou lembrar, mas diz assim, achei. 119, versículo 11. Guardei tua palavra em meu coração
para não pecar contra ti. O que é guardar a palavra no coração? Começa primeiro na mente. A gente enche a nossa mente. Quando a minha mente, ela tá cheia ela tá impregnada das coisas do alto, o meu coração, ele já começa a ser diferente. Eu começo a prestar atenção no que realmente importa e aquilo que não importa, eu lanço fora. Eu lanço fora. Então, que nesse momento vocês realmente percebam, assim, a importância. Eu vou deixar aqui também que veio aqui na minha mente agora, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Né? Existe assim, a palavra do Senhor. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O meu modo de pensar, gente, isso aqui é a chave. Se eu acredito num Deus que tem a mente ilimitada, ele é ilimitado, ele tem a multiforme graça em tudo que ele faz, ele não tem limite, ele não tem padrão, a gente não consegue colocar Deus numa caixinha, é desse jeito que faz, é desse jeito que precisa fazer. Não, ele é ilimitado, ele é soberano sobre o universo. Então, assim, ele chama, em Isaías, ele chama as estrelas pelo nome. Então, eu quero que vocês compreendam isso que foi falado. A partir do momento em que transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Se eu mudo o meu modo de pensar pelo modo que o Espírito Santo muda a minha mente, como é a mente do Senhor, você imagina a mente ilimitada que a gente também pode ter. Eu não vou me conformar com o padrão do mundo. Eu não vou me conformar com o sistema que o mundo faz. Você é assim, você é assado, para eu ser assim eu preciso fazer aquilo lá. Não, a gente não tem limitação, porque nós somos filhos de um Deus ilimitado. Então, quando eu me torno uma pessoa livre em Deus, quando eu medito, por que Josué foi tão bem sucedido? Ele meditou na palavra e eu consigo assim perceber, em Deus não existe limitação, não existe nenhuma limitação para mim, não existe nenhuma limitação para você quando eu estou debaixo da obediência do Senhor. Quando nós estamos debaixo da obediência do Senhor, é o lugar mais seguro de se estar, porque debaixo da obediência do Senhor é o lugar onde eu aprendo. É um lugar onde eu amadureço, onde a minha fé é colocada à prova por circunstâncias difíceis, porque o povo de Israel passou por inúmeras situações difíceis, mas o Senhor se mostrou Deus, onde todos os povos inimigos que cercavam Israel, eles tiveram que reconhecer que o Deus de Israel era realmente o único Deus. Isso está nas Escrituras. Então, como tem sido a nossa vida diante da sociedade? As pessoas, elas olham para a nossa vida e elas conseguem enxergar o Senhor? Elas conseguem perceber a transformação da nossa vida? A gente, no mundo espiritual, a gente alcança territórios para a gente, no mundo físico, ter esses territórios conquistados. Assim como foi a cidade de Jericó, a cidade de Ai, né? A cidade, todos os outros povos. Será, no mundo espiritual, existem muitos povos. Existem muitos territórios para serem conquistados, né, no caso. O que eu tenho feito no meu secreto, no meu lugar secreto? Eu tenho sido verdadeira com quem eu sou? Para Deus vir sobre mim, me empoderar dele, eu ser cheia do Espírito Santo, ao ponto de, ei, não existe limitação, ei, quando vier uma seta na sua cabeça, não, eu não sou limitada, eu sou filho de um Deus ilimitado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por fome, eu posso passar por injúria, eu posso ter luto na minha família, mas eu sei em quem eu tenho crido. Todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo, até as coisas difíceis, elas cooperam para o meu amadurecimento. Não, Deus, ele não desperdiça nada.
Deus, ele não desperdiça nada. Ele não desperdiça o nosso sofrimento. Ele não desperdiça as nossas lutas, as nossas guerras internas, as guerras na nossa mente. Ele não desperdiça absolutamente nada. Então, nessa palavra, eu quero deixar isso para vocês, né? Que realmente existe uma consequência quando nós temos a bênção do Senhor. A palavra de Deus diz no final do livro de Josué, escolheis hoje a quem vocês vão servir, se são os deuses dos vossos pais, né? No caso, falando sobre a idolatria de Israel, de virar as costas, ou se vão servir ao Deus de Israel, o Deus vivo. Pois eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou ler isso para vocês. Gente, a gente só muda quando a gente tem uma postura diferente em relação às nossas guerras. Você vai se inferiorizar mediante aquilo que você está vivendo. Você vai se acomodar, vai se acovardar, ou você vai ser como Josué. Eu tô falando para vocês, mas tô falando para mim também. Existem batalhas que é confronto pra gente. A gente não quer passar, mas é necessário. Quanto mais eu amadurece a minha fé, quanto mais eu medito, mais amadurece a minha fé. E com a minha fé madura, não existe lugar onde eu não possa estar. Porque o Senhor, ele abre o mar para eu passar, assim como ele fez com Moisés. Mas a gente está colocando aqui no mundo espiritual. Existem lugares no mundo espiritual onde a gente está e que não existe solução. Mas o Senhor, ele abre um mar para a gente passar. Existem situações onde a gente está numa fornalha de fogo, onde colocam a gente e a fornalha é acesa 7 vezes mais. Mas vai lá o Senhor como quarto homem da fornalha e tira as minhas amarras e tira todo o meu medo, toda a minha impossibilidade, tudo aquilo que é a minha fraqueza. É no lugar de dificuldade que o Senhor amadurece o nosso caráter. É no lugar de dificuldade onde o nosso amadurecimento ele surge. Onde a gente percebe, uau, eu nem sabia que eu era capaz disso, mas nós realmente não somos capazes. É o Senhor que vai à nossa frente. É o Senhor que está sobre nós, o seu Espírito Santo. E ele faz com que nós sejamos empoderados. Para que as pessoas aqui de fora percebam, que isso? Olha o que essa pessoa passou. Olha a dificuldade que essa pessoa passou. Essa pessoa tá sorrindo, tá de pé e tá alcançando coisas que ela nunca teve na vida dela. Uau! Olha que guinada a vida dela deu, história de vida dessa pessoa. É isso que as pessoas precisam ver, porque Cristo em nós é esperança de glória. As pessoas, elas não vão acreditar numa salvação, num Deus vivo, se ele não for manifesto na nossa vida. Então é isso que eu quero deixar para vocês, né? Eu vou ler aqui só o final de Josué pra gente fechar o livro de Josué, em que ele fala isso, né? Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais os seus antepassados serviam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, no caso Josué, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, Josué, ele se posicionou. O tempo todo, Josué, ele estava firmado na palavra do Senhor. Assim precisa ser as nossas vidas, amém? De verdade, essa palavra, ela me pegou em cheio, porque fala sobre a gente ganhar território no mundo espiritual, faça guerra no mundo espiritual, guerreie, sabe? Coloca a sua armadura, sabe? E vai guerrear, é a palavra, é a arma de ataque. Eu declaro, eu proclamo, Hagá, lembra? Hagá significa meditar, é o movimento cíclico e proclamação da palavra, da lei. E quanto mais eu proclamo, mais eu declaro, mais eu medito, mais eu vou ter uma fé, mais eu vou ser consolidada.
E aí eu vou ler aqui a conclusão, né? Seja para afirmarmos as bênçãos, relembramos as promessas, tomamos posse das mesmas para conquistar a terra. A meditação e a proclamação da lei é o único norte que é 100% seguro e sem risco algum. Se o Senhor está falando que está com a gente, por mais que existam problemas no meio do caminho, a nossa vida vai ter problema com ou sem Deus. Mas com Deus é muito seguro, é 100% seguro. E aqui eu vou deixar. Josué 1, ele pode ser definido pela fé em Deus. Em todos os momentos, ele ouviu o Senhor. Josué, ele tinha coragem. Josué, ele era extremamente habilidoso, não só militarmente, mas também como líder que sabia governar o seu povo. Então, assim, como tem sido a nossa vida? A gente tem conseguido governar? Governar não, porque a gente não governa a nossa vida. Mas a gente tem entendido, compreendido que nós precisamos colocar isso tudo aos pés do Senhor e meditar na palavra? Que é a partir disso que a gente consegue ser vulnerável a ponto de deixar o Senhor lutar as nossas guerras. Sabe por quê? Senão a gente vai querer lutar com a nossa força. E a gente vai se cansar, a gente vai se frustrar, a gente vai ficar entristecido e sem força. Mas quando eu, no meu lugar de meditação, no meu lugar secreto, eu coloco o Senhor na frente, eu coloco o Senhor como primeiro lugar no meu coração, na minha mente. O trono é teu, reina e governa a minha vida. Seja feita a tua vontade, não a minha. Aí ele vem. E ele abençoa as nossas vidas. E ele faz a gente avançar. Ele faz a gente andar em lugares altos. Então, que essa palavra, ela realmente edifique a vida de vocês. E é isso, amém? Vamos terminar aqui. Eu vou... E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, deixa aí nos comentários. É isso, vamos lá. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigada por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito na nossa vida. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chama a avançar, a conquistar territórios. Senhor, que o Senhor já nos deu por herança, tomar posse da terra, assim como o povo de Israel tomou, Senhor. A terra prometida, a Canaã, que emana leite e mel. Assim o Senhor quer fazer com as nossas vidas. Então, somente se obedecermos a Tua palavra. Eu te agradeço assim e te peço, Senhor, que essa palavra gere no espírito, no coração, na mente de cada um aqui a tua bênção. Eu te peço assim, recebe esses momentos diante do teu altar, no nome de Jesus. Amém. Amém, galera? Um beijo e até o próximo. Deus abençoe.